Olá, bem-vindo ao Consultor Office. Nesse vídeo você vai aprender a criar um gráfico diferente no Excel, chamado gráfico de waffle ou gráfico de pixel. Ele pode ter vários nomes, mas o conceito é o seguinte. Você vai poder usar esse gráfico como se fosse uma espécie de indicador. Você quer representar um volume de vendas, você quer representar uma quantidade de vendas ou taxa de inadimplência. Basicamente você pode usar para qualquer aplicação. Por exemplo, o atingimento de uma meta. Esse daqui é o mais usado. Imagine que você tem um pote de balas e você vai enchendo esse pote até chegar no topo. Quando você chegar no topo, está completamente cheio. E em variações intermediárias você tem uma noção de quanto falta para chegar no topo. Esse é o princípio. Para fazer isso na planilha, a gente vai usar células comuns com formatação condicional. Exatamente isso. Ele não é um gráfico nativo do Excel, mas ele pode ser reproduzido facilmente dessa maneira. Dá só uma olhadinha aqui do lado, o que você pode fazer com esse gráfico. Aqui você está vendo uma série de células. Eu tenho 100 células e cada célula representa 1% do que eu quero mostrar como indicador. Vou mostrar um exemplo aqui, volume de vendas. Embaixo eu vou ter a porcentagem que vai ser representada nesses quadradinhos. Essa porcentagem ela pode ser digitada, ela pode ser calculada, geralmente é calculada. E só para fazer uma alteração rápida nos valores, eu desenhei aqui uma barra de rolagem. Veja só o efeito. À medida que eu aumento esse valor, a quantidade de quadradinhos aumenta de baixo para cima, como se eu estivesse enchendo um vidro, até chegar em 100%. Qualquer valor intermediário, você tem uma quantidade proporcional de quadradinhos preenchidos. Então aqui eu estou representando esses quadradinhos com uma cor mais clara, como a parte que falta preencher, e essa de cor mais escura com o que já foi preenchido, que já foi concretizado. Além disso, eu vou mostrar um outro jeito de fazer isso também, dividido em faixas de valores, como se fosse uma situação boa, regular ou ruim. Nesse outro gráfico aqui, existem os mesmos 100 quadradinhos, as mesmas 100 células, só que conforme o valor representado aqui embaixo, ele vai preencher a quantidade que corresponde ao ruim, a quantidade que corresponde ao regular e a quantidade que corresponde ao bom. Aqui do lado, eu coloquei algumas células com essas definições, essas classificações. E o ideal é que os números sejam digitados aqui, porque eu posso querer alterar esses valores e eu já vejo a reflexão aqui no gráfico. A minha regra no momento está sendo o seguinte: se eu cumprir até 40% do meu volume de vendas, eu estou numa faixa ruim. De 40% a 80%, eu estou no regular, e de 80% a 100%, eu estou no bom. Dá para fazer mais faixas também, para especificar uma definição mais precisa. Mas só para você aprender o mecanismo, essas daqui são suficientes. Aqui é a mesma coisa, coloquei uma barra de rolagem embaixo para poder controlar quais são as faixas preenchidas. Então, se eu preencher até 40%, ele coloca os quadradinhos ruins, depois os amarelos, que são os regulares, e por fim, os verdes, que são os bons. Se eu chegar a 100%, todos eles estão preenchidos. Muito bem, agora você vai aprender do zero como fazer esses dois gráficos de waffle, ou gráficos de pixel. Vamos lá. Se você quiser acompanhar, pode partir de um arquivo vazio do Excel. O que você vai precisar, como você viu, são 100 células que vão ser dimensionadas para representar quadrados, e em cada célula você vai colocar um valor que vai decidir se vai ser pintado ou não. Isso quem faz é a formatação condicional. Vamos começar. Primeiro, escolha um intervalo. Vou partir aqui da célula B4, mas pode ser qualquer outra, e selecionar 10 linhas e 10 colunas. É só arrastar, acompanhe na caixa de nome em cima, até ele chegar em 10 linhas e 10 colunas. Pronto. Próximo passo. Essas 100 células eu vou pintar com uma cor clarinha.
E depois da formatação condicional vai colocar uma cor mais forte por cima. Vou escolher aqui dos temas, vou pegar aqui dessa penúltima coluna que é o azul, pegar esse segundo tom aqui embaixo, o azul petróleo. Se você tiver um outro tema de cores no seu arquivo de Excel, pode usar, tá? Eu peguei aqui eu apliquei um tema, mas pode ser qualquer um. Então peguei essa cor. Para dar aquele efeito de waffle ou de pixel, eu tenho que definir bem a divisória entre cada célula. Eu faço isso com bordas brancas. Então esse mesmo intervalo aqui, vou lá no botão de bordas, mais bordas. Aqui eu vou escolher essa borda de tamanho médio, aqui tá bom. Agora aqui embaixo a cor, branco. E onde eu vou aplicar isso? Eu vou aplicar em todo o contorno e também nas bordas internas. Ok aqui. Pronto, ele aplicou. Então agora já estou vendo um engradado inicial para eu ter uma noção das 100 células que vão ser preenchidas. Muito bem, próximo passo é escrever dentro de cada célula um valor de porcentagem. Se somente 1% tiver sido cumprido, eu vou pintar só essa célula aqui embaixo, no canto inferior esquerdo. Se eu tiver 2%, eu vou pintar essas duas. Se eu tiver 3%, essa e assim por diante. Preencher a primeira fileira de 1 a 10%. Passou de 10%, aí eu começo a usar a segunda fileira, terceiro e assim por diante até completar 100%. Dentro de cada célula, vamos escrever uma porcentagem. Começando aqui embaixo, 1%. Então, esta célula vai representar o valor de 1%. A célula ao lado, eu vou digitar 2%. Para não ficar cansativo, dá para usar uma fórmula. Eu posso dizer que essa célula ao lado é igual à célula anterior mais 1%, ou mais 0,01. Pronto. Agora eu posso pegar essa segunda célula, pela alça de preenchimento, arrastar até completar a última coluna. Já tenho valores de 1 a 10%. Para fazer a fileira de cima, é só dizer que cada célula é igual à fileira de baixo mais 10%. Então, vou fazer assim. Vou pegar aqui toda essa fileira. Vou fazer de uma vez as 10 fórmulas. A célula ativa é essa primeira aqui, B12. Eu vou dizer que esta é igual à célula de baixo mais 10%, ou mais 0,1. Como eu selecionei várias células, para preencher todas de uma vez, Ctrl Enter. Pronto. Agora, este mesmo grupo de 10 células pode ser copiado para toda essa área restante aqui. Ok. Já tenho, então, a numeração de 1% até 100%, começando aqui de baixo para cima. Não precisa ter fórmula, tá? Você pode digitar se você quiser, mas assim acaba sendo um pouquinho mais rápido. Muito bem, próximo passo é esconder esses números, porque isso daqui não vai aparecer. A célula ela vai ser redimensionada para mostrar só uma pequena área, que vai ser um quadradinho, que ele vai ser pintado ou não, mas não vai ter nada escrito. Mas é necessário ter esse número dentro para a formatação poder usar esses valores. O que a gente tem que fazer é esconder esses números. Não adianta pintar o texto de branco, isso não vai resolver. E nem pintar com a cor de fundo azul, porque aí quando você aplicar a formatação, o texto branco ou o texto azul vai aparecer. O que a gente vai fazer é realmente esconder todos esses valores. Como fazer isso? Selecione aqui o intervalo completo. Agora, botão direito em cima dele, formatar células. Ele trouxe aqui aquela velha conhecida caixa de formatação de células, guia número, ele está no momento usando o formato de porcentagem. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, categoria personalizado. No personalizado, todas essas outras categorias que você está vendo aqui são representadas nessa lista grande aqui do lado, na forma de códigos. Cada símbolo desse daqui representa uma posição de dígito numérico, um sinal, um separador de milhar, pode representar diversas possibilidades. Mas note o seguinte, alguns desses formatos, eles contêm aqui um ponto e vírgula.
Mais para frente você vai encontrar formatos maiores ainda, que são os contábeis. Aqui na caixa tipo, você pode editar. É isso que você vai fazer agora. Você pode colocar até 4 formatos personalizados. Se o primeiro formato for usado, somente ele vale para qualquer tipo de número colocado dentro da célula. Se eu usar 2 formatos separados com ponto e vírgula, o primeiro vale para números positivos e nulos e o segundo vale para números negativos. Se usar 3 formatos, ele vai usar números positivos, negativos, nulos. E se usar 4 formatos, o último é dedicado a textos quando são digitados na fórmula. Então o que a gente quer aqui é não mostrar absolutamente nada, seja número positivo, negativo, nulo, texto, o que digitar não vai aparecer na célula. Então olha só como vai ficar. Números positivos, não quero, ponto e vírgula. Agora vou para números negativos, não quero também. Números nulos, também não quero. E texto, também não quero, que é a quarta parte. Então é só isso. Formato personalizado, você vai colocar 3 caracteres de ponto e vírgula. Fazendo isso, significa que nada vai ser exibido na célula. Muito bem, ok, um Enter. Está aí. Os números desapareceram, mas as formas estão nas células. Tá? Você clica aqui na célula, você vê na barra de fórmula as formas originais aparecendo aí. Legal esse truque, né? Você pode usar também para esconder valores em planilha sem precisar pintar a fonte de branco ou então desenhar o retângulo em cima. Fica uma coisa mais profissional assim. Ok, o próximo passo agora é dimensionar a célula para que ela fique perfeitamente quadrada. Eu vou manter a mesma linha, mesma altura de linha aqui, de 11 pontos, e eu quero saber em termos de pixels, quanto tem essa linha em termos de pixel. Quando eu chego aqui na base da linha 4, como se fosse redimensionar, puxar para baixo ou para cima, eu só mantenho o botão do mouse pressionado. Ele informa que no momento ela tem altura de 15,75 pontos, que corresponde a 21 pixels. Então tem que deixar todas essas colunas aqui com 21 pixels. Seleciono as colunas, posso pegar qualquer uma delas aqui pelo lado direito, seguro o botão do mouse. Agora eu vou descendo até chegar em 21 pixels. Solto. Ok, esse grupo de 10 colunas agora ficou com a mesma largura em todas elas. Tenho agora 100 células perfeitamente quadradas e vou começar a trabalhar em cima delas. Essa parte de cima, na linha 3, eu vou selecionar as 10 células e colocar um título aqui, como se fosse o título do indicador. Vou digitar... antes eu vou fazer uma mesclagem. Aquele botão mesclar e centralizar. Só um lembrete aqui, tá? Evite o máximo usar esse botão mesclar, principalmente em banco de dados. Isso aqui não é legal. Use só para algum tipo de formatação, título, algo que não interfira com listagem de dados, classificação, filtragem, tá? Não é legal. Mas aqui nesse caso não vai atrapalhar. Vou escrever aqui, em letras maiúsculas, volume de vendas. Agora volto aqui, vou aumentar um pouco o tamanho da letra, deixar negrito e aplicar um fundo cinza aqui. Aliás, até fazer uma coisa interessante, para dar um efeito de degradê, como se fosse um cilindro, até eu entro aqui em mais cores. Aqui, note o seguinte, você não vai encontrar efeitos de degradê aqui, você encontra assim. Com o intervalo selecionado, em cima dele, botão direito, formatar células. E aí você entra em preenchimento. Somente por aqui você tem esse botão aqui, ó, efeitos de preenchimento. E ele traz esse quadro de efeitos de preenchimento, onde você escolhe 2 cores para ele fazer um gradiente. Vou escolher aqui o vertical, vou pegar aqui uma cor 1, um cinza um pouquinho mais escuro e a cor 2, um cinza mais clarinho. E vou usar este layout aqui, este padrão de preenchimento. Ok aqui, ok aqui.
Então está aqui um efeito mais clarinho no centro, mais escuro nas bordas. Mas isso aqui é o de menos, tá? Você formata como você quiser. Muito bem, embaixo vou fazer algo semelhante para colocar o valor do indicador. Vou até fazer o seguinte, eu vou copiar todo esse formato aqui de cima pelo pincel de formatação nessas 10 células embaixo. Ele leva inclusive a mesclagem e o gradiente que eu acabei de aplicar. Aqui eu vou escrever, só por um teste, colocar aqui 100%. 100%. Aqui, normalmente, você tem cálculos, tá, para representar quanto isso aqui vai aumentar ou diminuir. Claro, pode ser digitado. Por questão de facilidade, né, nesta videoaula, você vai usar o valor digitado ou escolhido através de uma barra de rolagem que vai ser desenhada aqui embaixo. Ok, vou dar um destaque para esse número, vou mudar a fonte aqui para Arial Black e aumentar o tamanho. Pronto, já ficou bem destacado aqui, bem visível. Ok, já dá para fazer a formatação nessa área. O engradado aqui já está pronto, já está configurado. Selecione aqui todas as 10 células. Formatação condicional. Aqui, esses 5 grupos de regras prontas não vão funcionar, porque são regras que vão ser aplicadas ao conteúdo. Por exemplo, é maior que um valor, é menor, ou os 5 maiores ou 5 menores, ou aplicar a formatação com barras ou conjuntos de ícones. Essas daqui não funcionam, porque eu tenho que fazer um teste diferente. Eu preciso ver a seguinte condição. Dá uma olhadinha nessa primeira célula aqui. Da 100, essa daqui é a que está selecionada no momento. Para que ela seja pintada, ela teria que ter o valor 91, pelo menos, né? Ele vai pintar. Para chegar nessa última célula, eu tenho que ter 100% escrito aqui. Para pintar só a primeira, eu teria que ter 1%. Ou seja, eu tenho que ver cada uma dessas células se ela é menor ou igual ao cálculo que está aqui embaixo, ou ao número digitado aqui embaixo. Se for, ela vai ser pintada. Então imagine que eu tenho um número aqui, 75%. Então essa fileira aqui de cima não vai ser pintada. Eu tenho que números aqui? Eu tenho 91, 92, 93 até 100%. Isso daqui está de fora. Aí ele vai pintar todos esses aqui até chegar no valor 75%. Então eu tenho que checar o conteúdo de cada célula com uma outra célula. Eu tenho que fazer um teste lógico. Como se fosse uma função C. Se esta célula aqui for menor ou igual a este valor, ela vai ser pintada. Se não for, nada vai acontecer. Então é uma formatação condicional baseada em fórmula. Selecionando as 100 células, formatação condicional, nova regra. Aqui ele trouxe o quadro de formatação condicional, com todas as opções. Eu vou escolher a última aqui, que é usar uma fórmula. E, finalmente, digitar a fórmula aqui embaixo. Que fórmula que se põe normalmente? Se você pensar assim, será que eu vou usar a função C? Não, não precisa. O que você vai colocar aqui embaixo é simplesmente um teste lógico. Se esse teste é verdadeiro, ele vai aplicar o formato que você escolheu. Se o teste é falso, nenhum formato vai ser aplicado. Então é um teste lógico. Igual. Agora, aquele conceito que eu falei agora em pouco. Se esta célula aqui for menor que o cálculo aqui embaixo, ele vai pintar. Eu vou começar então com a faixa, uma faixa colorida com um tom um pouquinho mais escuro. Se B4, eu posso clicar em B4, mas ele vai escrever B4 de uma forma absoluta, travada. Aqui é o seguinte, quando eu apertar o OK, esta formulinha vai ser atualizada para todas as células, então ele ajusta linhas e colunas. Aqui não pode ser travado pelo seguinte, cada linha tem valores diferentes, cada coluna tem valores diferentes. Ou então eu digito B4 ou cliquei em B4 e aperto a tecla F4 para alternar. Ela precisa ficar assim, somente B4, sem cifrão, sem nada. O teste é,
esta célula B4 é menor ou igual a este valor aqui embaixo, que aqui lembre que é uma célula mesclada, ela parte de B14. E essa célula aqui, será que ela deve ser travada ou não? Sim, porque quando a fórmula for copiada, todas essas daqui mudam, mas essa não pode sair do lugar. Então está aqui a condição. Se B4 for menor ou igual a B14, aí eu vou escolher o formato, formatar. Vou pegar aqui, da mesma coluna de azul que eu selecionei, vou pegar esse primeiro aqui, que é uma cor um pouco mais forte, faz parte da mesma família de cores. Ok aqui. Será? Ok. Olha só. Vou clicar aqui fora. Dessas 100 células, 75 delas estão preenchidas. Eu vou digitar uma outra porcentagem aqui. Por exemplo, 53%. Aí ele pintou 5 fileiras mais 3 células em branco. Se eu colocar aqui 0%, nada é pintado. 1%, a primeira, 100%, até as 100 células preenchidas lá em cima. Ok. Primeiro gráfico feito. Vou mostrar só uma maneira fácil de você alterar esses valores sem precisar digitar. Repetindo, isso daqui, claro, é obtido através de um cálculo, que é o seu índice, o seu indicador que você vai representar. Vou desenhar aqui embaixo uma barra de rolagem. Guia desenvolvedor. Se você tiver com essa guia desativada, lembre, arquivo, opções, personalizar faixa de opções e ligue a guia desenvolvedor. Em desenvolvedor, este botão parece uma caixa de ferramentas inserir. Aí ele mostra dois grupos de controles, controles de formulário e controles ActiveX. A gente vai usar aqui do primeiro grupo, controles de formulário, segunda fileira, terceiro botão, barra de rolagem. Aí o desenho vai ser feito aqui embaixo. Desenhei aqui uma barra de rolagem. Desenhei de qualquer jeito, mas agora vou aproveitar e passar uma dica. Talvez você já tenha visto essa dica em outros vídeos aqui do canal ou em aulas. A dica é o seguinte, fazer o alinhamento dos 4 lados dessa barra de rolagem com as linhas de grade, como se fosse um papel quadriculado aparecendo aqui. Isso aqui é uma coisa muito interessante, você deixar tudo alinhado, tudo certinho. Então eu vou pegar esse primeiro ponto aqui em cima e arrastar. Note que ele arrasta livremente. Enquanto arrasta, segure a tecla Alt, Alt da esquerda, tá? Olha só, ele salta para as linhas de grade. Então, chego bem aqui na primeira, continuo segurando o Alt. Pego esse lado aqui, ajusto à direita, essa parte de cima aqui, deixei tudo então na linha 16, entre as colunas B e K. Ok, desenhado o controle, eu preciso dizer que esse controle aqui, ele vai afetar uma célula. Botão direito, formatar controle. O comando formatar controle aparece quando você clica o botão direito do mouse em cima de controles de formulário. E cada controle tem um conjunto diferente de características ou propriedades que você pode alterar. Eu gostaria de representar nessa barra aqui de 0 a 100%. Eu não posso escrever aqui dentro dessa caixinha um valor quebrado. Esses controles de formulário eles têm uma limitação. Eles só aceitam valores inteiros, positivos, de 0 a 30 mil. Então o que acontece? Se eu digitar aqui, por exemplo, 1%, ele não vai entender, não vai aceitar. Eu tenho que colocar 0,01, também ele não aceita. Então eu vou fazer o seguinte, vou usar o vínculo da célula. Todo controle, ou quase todo controle, tem uma caixa dessa daqui que é importantíssima. Quando o controle for alterado, ele vai escrever o valor aonde. Então eu vou dizer que esse controle aqui vai estar vinculado a uma célula. Vou usar temporariamente essa daqui, A16, que é a célula ao lado do próprio controle. Ok. Pronto. Vou clicar fora. Agora, cada clique que eu dou aqui nas extremidades da seta, ele aumenta aquela célula A16 em 1, de 1 em 1. Dá para clicar aqui dentro da barra, ele dá saltos maiores de 10 em 10.
Se eu puxar esse botãozinho, ele vai de 1 em 1 também. Então eu estou navegando aqui de 0 até 100. Mas isso aqui é um valor inteiro. Agora, quando eu mexer nessa barra, eu quero que afete também o valor desta célula B14. Aqui é muito simples. Vai ter uma fórmula em B14 que vai dizer o seguinte: o valor dela vai ser igual à célula vinculada. Para representar como porcentagem, basta dividir por 100. Olha só. Aqui tem o inteiro 24, aqui tem 24%. Outra maneira de fazer, em vez de dividir por 100, uma coisa que talvez você não saiba, é acrescentar na expressão ou na célula esse símbolo de porcentagem aqui. Ele aceita e ele faz exatamente isso. Ele divide por 100. Agora, olha só que fácil. Se eu arrastar esse botão, ele já aumenta ou diminui as proporções aqui dos quadradinhos, até inteirar 100%. Agora, se você digitar, você perde a fórmula, tá? Então, mexa só aqui nos botões e você vê ele navegando de 0 a 100%. Ok? Muito bem. Esse primeiro vídeo mostrou para você como fazer um gráfico simples de waffle com formatação condicional. Agora, aguarde o próximo vídeo para você aprender a fazer o mesmo gráfico, só que com 3 faixas de valores. Vejo você já já.